Tudo bem com vocês? Satisfação enorme, mais uma vez aqui, para a gente tratar desse fascinante universo das licitações e contratos. O tema de hoje é: você sabe o que é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Não? Esse assunto te interessa? Então vem comigo. Eu sou o professor Gerry Cirqueira e você está no canal Licitar Legal. Muito bem, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto da mais alta relevância para o tema macro gestão de contratos. Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a todos pelos inúmeros comentários no nosso trabalho. A participação de vocês é fundamental, por isso não se esqueçam, já deixem o seu like, compartilhem, acione lá o sininho para vocês estarem recebendo em primeira mão aqui os nossos vídeos, tudo bem? Uma colega fez o seguinte comentário: professor, me diz uma coisa, chegou aqui para mim um pedido de repactuação de um contrato que eu tenho para fornecimento de alimentação. E o argumento da empresa foi: o arroz subiu demais. E aí, é devido? Bom, pessoal, para a gente falar dos institutos que vão reequilibrar a cláusula econômico-financeira do contrato, é indispensável a gente falar primeiro como que o contrato nasce, como que ele se origina, tudo bem? Então a gente tem que pensar o contrato administrativo ou a contratação pública numa relação em que eu tenho, de um lado, a administração, que tem uma necessidade, essa necessidade é o objeto, que seria ali a contratação da empresa para prestar determinado serviço ou para fornecer determinado bem, isso associado a diversas obrigações que a empresa irá assumir, e eu tenho de outro lado a empresa, que diz que aceita esse encargo, que aceita fazer a prestação de serviço, que aceita fornecer o bem, de acordo com aquelas condições estabelecidas, mediante um preço, mediante um pagamento, tudo bem? Então a regra geral é que este equilíbrio, esta equação em que eu vejo que a empresa está disposta a fazer aquilo que a administração quer por determinado valor, isto aqui eu analiso ainda na fase de licitação, que é a regra geral das contratações públicas, tudo bem? Então lá na licitação, a empresa precisa anteriormente ter conhecimento do objeto que a administração quer contratar, conhecer quais são as obrigações que estão associadas àquela contratação. A empresa então se reúne lá com a sua equipe do financeiro e do comercial, faz todo um planejamento e avalia qual é o valor que a empresa então entende que seria o razoável para que ela então cumpra com aquelas obrigações. A empresa participa do certame e, ganhando a licitação, ela é convocada, então, para a execução daquele objeto, para aquela contratação. Então, a gente fala que há uma equação equilibrada. Esta equação, ela está numa relação aqui de aquilo que a administração quer com aquilo que a empresa deseja receber. Tudo bem? A gente diz então que há uma equação econômico-financeira equilibrada. Esta equação econômico-financeira equilibrada, a gente verifica então a rigor lá na licitação, quando a empresa está apresentando a sua proposta. Tudo bem? Então é com a apresentação da proposta, tendo por parâmetro condições pré-estabelecidas lá no instrumento convocatório, que a empresa então vai fazer os seus cálculos, vai chegar à conclusão de qual é o valor que ela entende que seria razoável para ela cumprir aquelas obrigações que ela vai assumir ali naquela contratação, mediante uma remuneração justa. Lembrando que essa remuneração da empresa tem que ser capaz de cobrir todos os seus custos e ainda gerar lucro. Esta é a regra da dinâmica empresarial. Na dinâmica empresarial, eles visam lucro e não tem nenhum problema quanto a isso, tudo bem?
Se não visa lucro, então não, a gente não pode falar que é uma relação empresarial. Aqui seria uma filantropia, ok? Então, a administração vai e fala com a publicação do edital de licitação. Mercado, eu quero contratar determinado bem ou determinado serviço. Essas são as condições, são as regras do jogo. Essas regras do jogo, pessoal, estão estabelecidas lá no instrumento convocatório, lá no edital da licitação. A administração, então, vai e fala, olha, mercado, eu não obrigo ninguém a contratar comigo, mas essas são as regras do jogo. Quem quer? Quem tem interesse? E aí aparecem, então, aqueles interessados naquele certame, naquela licitação, e apresentam as suas propostas. Regra geral, já expliquei isso em vídeo apropriado, depois vocês não deixem de conferir aqui, por que o pregão é a modalidade de licitação mais utilizada. Regra geral, essa licitação será então na modalidade pregão. Tudo bem? Vai ser vencedor então aquele que vai ofertar o menor preço, atendendo todas aquelas condições estabelecidas lá no edital. Passou a licitação, a administração, então, em momento oportuno, convoca a empresa para celebrar a contratação e ali a gente diz, então, que essa contratação, ela tem implicitamente ali nela uma equação econômico-financeira equilibrada. Tudo bem? Só que tem um detalhe, pessoal. Esta equação econômico-financeira que está equilibrada, ela pode se desequilibrar ao longo do contrato. Tudo bem? E aí a gente diz então que há um descompasso entre aquilo que a administração propôs a receber e aquilo que a empresa queria que a administração a pagasse. Tá bom? Para fazer esse reequilíbrio, a gente precisa conhecer os institutos adequados, ok? Que são 3. A repactuação, o reajuste e a revisão, ok? Por uma questão aqui de organização dos nossos trabalhos e para ficar mais palatável o entendimento, apenas para fins didáticos, eu vou optar então por partilhar então essa explicação em 4 vídeos. Este é o primeiro, farei na sequência então mais 3 explicando cada um dos institutos. Tudo bem? Beleza? Então, o que é, professor, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? É esta equação, é esta relação entre o que a administração quer que a empresa faça e aquilo que a empresa vai receber para cumprir todas essas obrigações. Ok? É isso. Gostou do vídeo? Não se esqueça. Compartilhe e deixe o seu like. E não se esqueça, siga-nos nas nossas outras redes sociais. Beleza, pessoal? Próximo vídeo agora, na sequência, então, vou falar de repactuação. Ok? Abraço e até a próxima.